Os arcontes quiseram enganar o homem, vendo que ele tinha parentesco com os verdadeiramente bons. Tiraram o nome dos que são bons e deram aos que não são bons, com o fito de enganar por meio dos nomes e vinculá-los aos que não são bons. Logo, no caso de que queiram prestar-lhe um favor, farão que se separem dos que não são bons e os entregarão entre os que são bons, que eles conheciam de antes, pois eles pretendiam raptar o que é livre e fazê-lo seu escravo para sempre. Vamos ler aqui novamente. Os arcontes quiseram enganar o homem, vendo que ele tinha parentesco com os verdadeiramente bons. Tiraram o nome dos que são bons e deram aos que não são bons, com o fito de enganar por meio dos nomes e vinculá-los aos que não são bons. Prestem atenção. Logo, no caso de que queiram prestar-lhe um favor, farão que se separem dos que não são bons e os entregarão entre os que são bons, que eles conheciam de antes, pois eles pretendiam raptar o que é livre e fazê-lo seus escravos para sempre. Continuando aqui a leitura. Há potências que são ortogadas ao homem, pois não querem que este chegue a se salvar-se, para que elas consigam ser. Pois se o homem se salvar, fazem sacrifícios e se oferecem animais às potências. E estas que se fazem tais oferendas, que no momento de se ofertavam, estavam vivas, mas ao ser sacrificadas morreram. O homem, de sua parte, foi oferecido a Deus em estado de morte e viveu. De quem é que esse livro aqui, do Evangelho de 2 Filipe, estava se referindo? Quem são os arcontes, meu amigo? Quem são os arcontes que pretendiam raptar o que é livre e fazer seu escravo para sempre? Tá aí, ó, Evangelho segundo Filipe. É só você pesquisar. Tem o livro, mas é caro pra caramba e é difícil de achar. Então tá aí, ó, só você pesquisar e ler. Um livro apócrifo. O que é apócrifo? São livros que não foram inseridos na Bíblia. Agora tu entende o porquê, né? Então, quem são os arcontes? Quando tu começa a analisar a história dos antepassados dos povos antigos, as escrituras falam que o que aconteceu no passado são reflexos de coisas que irão acontecer no futuro. E quando tu começa a analisar as histórias daqueles antigos povos que prestavam culto para esse Deus Sol, aí, né, que hoje se apresenta para nós como Jesus Cristo, que simplesmente desapareceram, né? Que eles foram arrebatados, assim como os povos de hoje estão esperando aí serem arrebatados. Qual foi o paradeiro daqueles povos? Não tem história, não tem nada que diga o real paradeiro daqueles povos. Mas é só você olhar ao redor, toda essa história está se repetindo. E mais uma vez os arcontes estão aí enganando o povo, fazendo o povo de escravo para sempre. Então, quando as escrituras falam que aquilo que aconteceu no passado são sombras do que irão acontecer no futuro, ela está falando de quê? De regressão, meu amigo. Ou reencarnação, seja lá como tu queira chamar. As pessoas estão repetindo a mesma ação da carne sem saber.
Nós estamos aqui, presos na Matrix, repetindo a mesma ação da carne sem saber. E é por isso que esses espíritos dentro da casa religiosa sabem o que vai acontecer no dia de amanhã, porque nós estamos vivendo uma reprise. Por isso que o tarô sabe o que vai acontecer amanhã, a cartomante sabe o que vai acontecer no amanhã. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma reprise. E esses espíritos que estão mortos já vivenciaram tudo isso e sabem muito bem do que vai acontecer, porque está tudo se repetindo novamente. Nós vivemos uma prisão, uma reprise chamada Matrix. Por isso que existe o destino. Por que destino? Porque já foi escrito, já está tudo programado. Nós vivemos uma reprise. E é por isso que lá no filme Matrix, quando o oráculo pergunta para o Neo se ele acredita em destino, o que ele responde? Não, eu não aceito a ideia de não poder controlar a minha vida. Estão entendendo a metáfora daquele filme Matrix? Agora, por quê? Porque ele sabe que destino é uma reprise, porque já aconteceu. Então não tem o que você fazer. E isso explica aqueles desenhos nas pirâmides do Egito. Tanque de guerra, lâmpada, helicóptero, disco voador. Isso explica aqueles desenhos na pirâmide, porque não existe viagem ao futuro como as pessoas acham aí, né? Nós é que vivemos no passado. Tudo aquilo que nós estamos vendo hoje, que iremos ver ainda, são coisas que já existem há muito tempo, mas nós vivemos no passado. É simples de compreender isso. Então, aquelas pessoas não preveram o futuro. E sim, naquela época, eles já tinham visto aquilo. Porque para nós, esse tipo de tecnologia é algo avançadíssimo, de outro mundo, né? Mas para esses seres, não. Esses seres, isso é algo já bem antigo, porque eles são seres supostamente evoluídos, né? Que têm conhecimento um pouco mais avançado do que o nosso, e usam isso para escravizar a raça humana. Oferecem essas tecnologias de ponta para os senhores do mundo, em troca de sacrifício humano. É simples, meu amigo. Você aí que fica achando que reencarnação é algo bom, cara. Da onde que reencarnação é algo bom? A própria palavra já diz. Regressão. Andar para trás. Da onde que reencarnação é coisa boa? Né? Porque dentro da maçonaria, eles pregam isso. Reencarnação, que tu vai reencarnar no corpo da tua filha, do teu filho, né? E assim tu ter a fama, a glória e o poder eterno aqui na Terra. E é por isso que cada dia mais eles estão roubando, massacrando o povo cada dia mais. É por isso que cada vez mais eles estão roubando e roubando e roubando sem cessar. Por quê? Porque é pregado para eles que eles vão reencarnar novamente e repetir a mesma ação da carne. Por isso que eles roubam, para ficarem cada vez mais ricos e na próxima vida eles continuarem ricos. Isso é o que é dito a eles, né? Mas a história é outra. Se acham espertos demais. Então quem são os arcontes, meus amigos? São os anjos caídos, que caíram da 9ª hierarquia para a 6ª hierarquia, né? Como diz as escrituras. Por que anjos caídos? A soberba deles foram tão grande na 9ª hierarquia, né? Que eles se acharam melhores do que os demais das dimensões inferiores, né? Daquelas pessoas que estavam ali no processo de evolução. O que esses seres da 9ª hierarquia fizeram? Fizeram viagem temporal para as dimensões inferiores, apresentando para essas pessoas que estavam lá no início do processo da evolução tecnologias de ponta. Assim,
se tornando deuses, meu amigo. Só você analisar as escrituras antigas, os desenhos nas pirâmides, da onde que essas pessoas antigas tiraram essa coisa de Deus Sol. Esses seres chegavam do céu, né? E diziam que vinham do Sol. E é por isso que até hoje as imagens deles são representadas com o Sol atrás da cabeça. Os anjos caídos, que caíram da 9ª hierarquia para a 6ª hierarquia. Por que anjos caídos? Porque eles fizeram viagem para dimensões inferiores e se tornaram deuses, por terem conhecimento um pouco mais avançado do que os demais seres viventes dessas outras dimensões, inclusive a nossa. E o teu próprio livro, meu amigo, chamado Bíblia, relata tudo isso, né? A carruagem de fogo, porque a Bíblia é um livro metafórico, é só você lá a passagem da carruagem de fogo. O que é carruagem de fogo? Naquela época primitiva, as pessoas não tinham ideia do que era luz, que era uma lâmpada ainda, né? Para eles era tudo fogo, tudo que iluminava era fogo. Por isso que as pessoas chamavam aquilo de carruagem de fogo. É só tu pegar a passagem da visão de Ezequiel, é só tu ler que tu vai ver nitidamente que aquilo ali são discos voadores, meu amigo. Que fogo foi esse que desceu sobre Ezequiel, né? Naquela passagem de Ezequiel e a visão das 4 rodas. Que Ezequiel, né, disse que veio a carruagem de fogo e ele entrou debaixo e o fogo desceu sobre ele e não queimou ele. Hein? Aquela história do fogo que desceu sobre a sarça e não queimou a sarça, né? É porque o povo daquela época não tinha conhecimento, porque era uma época primitiva, não tinha conhecimento para tal tecnologia e achava que era um fogo que estava descendo sobre as coisas, né? E não queimava, mas na verdade eram essas luzes aí, dessas naves, desses seres aí, que caíram da 9ª hierarquia para a 6ª hierarquia e que vem escravizando o povo até os dias de hoje. Agora tu está conseguindo compreender quem são aqueles antigos povos? Somos nós mesmos. É simples. Nós não lembramos de nada. Por quê? Porque vem o arrebatamento, some com todo mundo, se inicia uma nova história e todo o ciclo se repete. Nós já estamos presos nessa Matrix há anos, há muito tempo. Qual é a maneira que eles usam para te prender na Matrix? Só você assistir o filme Matrix que você vai entender. Quando você começa a aprender metáfora e ver que todos esses filmes de Hollywood, esses filmes aí, são tudo filmes metafóricos. Os caras estão esfregando a verdade na nossa cara a todo momento. Mas quem não entende de metáfora nunca vai descobrir. Quando tu parar para assistir o filme novamente, tu vai conseguir compreender tudo que eu estou falando aqui. E qual é a maneira que eles utilizam para aprender a raça humana aqui, nesta dimensão chamada Matrix? A religião. Eles só têm acesso a esta morada aqui chamada planeta Terra por causa da religião. As religiões que abriram os portais para esses seres adentrar aqui. Por quê? Porque a religião trabalha com o espírito. E espírito é morto. Por isso que eles dominaram o mundo através da religião. Porque a religião trabalha com o espiritismo. E é por isso que o mundo está do jeito que está. E eles utilizam da própria religião para te prender aqui. Né? Como está escrito lá no livro Evangelho de 2 Filipe. Eles ocultaram os nomes. Você presta culto para esses deuses pagãos. Entrega a tua vida para Jesus, para Buda, para Mitra e sei lá quem. E você sela pacto com a Cabala, com a prisão no tempo, com a roda de Sansara, né? Melhor dizendo.
e fica preso aqui. Por quê? Porque entregou tua vida para esses ídolos aí. E fazem as pessoas selarem pacto de morte com os mortos, porque esses seres já estão mortos. E as pessoas estão selando pacto de morte sem saber. Por isso que vivem presos nesta Matrix. Porque entregaram a sua vida aos mortos. Porque a religião trabalha com mortos. Por isso que tu vê esses espíritos baixando nas pessoas dentro dos centros religiosos. É espírito do gira-gira, falando em língua quadrada, reteté. É espírito incorporando nas pessoas para tá bebendo, fumando, comendo. Isso são espíritos mortos, meu amigo. Será que é tão difícil assim de tu compreender? São espíritos mortos que usam a religião para adentrar no reino de forma ilegal, através das incorporações. É simples, não é difícil de entender, mas as pessoas gostam de viver no engano do misticismo e vem dizer que isso é espírito de luz evoluído, que fica usando o corpo das pessoas para beber, fumar, né? E comer sacrifício de carne, de sangue, fruta, incorporando as pessoas, falando em língua quadrada, dançando reteté. É tudo isso aí, ó, tudo espíritos condenados que morreram aprisionados dentro da religião, que morreram aprisionados dentro da Matrix. Só que diferente de nós, né, das pessoas que não sabem, eles são os que praticavam tudo isso, que um dia descobriram a verdade e continuaram praticando, se tornaram demônios, anjos caídos, obsessores, seja lá como tu queira chamar. São espíritos condenados que perderam o direito à salvação e ficam aí, ó, no mundo espiritual, influenciando as pessoas, fazendo com que elas cometam o mesmo erro, até que virem demônios igual a eles. Por que tu não vê ninguém incorporando aí no meio da rua, falando língua quadrada, dançando reteté, incorporando esses espíritos aí no meio da rua? Tu não vê isso acontecer, cara. Isso só acontece dentro das casas religiosas. Por quê? Porque eles trabalham com o espiritismo. A religião nada mais, nada é do que um portal para o mundo dos mortos. A religião é a própria treva, citadas lá no livro de Ezequiel. É só você ler que você vai compreender. Por que as trevas? Porque eles trabalham com os mortos. E foi exatamente isso que foi ensinado para Adão e Eva, lá no livro de Gênesis. Adão e Eva aprenderam cabala, aprenderam a abrir portais para esses espíritos adentrarem aqui. Essa foi a verdadeira queda do homem e da mulher. Por quê? Porque eles aprenderam magia negra e entregaram o mundo aos mortos. Os mortos dominaram o mundo através da política e da religião. Por isso que o Criador deixou bem claro: se comeres deste fruto, certamente morrerás. Que fruto foi esse que Adão e Eva comeu e que levou à queda do homem e da mulher? Que fruto é esse que contém um manual adulterado? A Bíblia, meu amigo, o livro dos mortos. E todos nós que estamos aqui hoje corroboramos com tudo isso. Por isso que nós estamos aqui. E aqueles que rejeitaram foram mortos, mas foram para uma outra morada. Por quê? Porque rejeitaram tudo isso, porque descobriram a verdade, não concordaram, não aceitaram essa mentirada toda e foram mortos. E nós que corroboramos com tudo isso e levamos até os dias de hoje, estamos presos aqui, mas está na hora de acordar. Está na hora de acordar. O Criador deixou bem claro que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ainda assim o fanático religioso vai para dentro desses templos
buscar o Espírito Santo, né? E tá aí, ó, vive no engano eterno, porque é burro. E não entendeu ainda que esses templos são casas de demônios, são as próprias trevas, citados lá no livro de Ezequiel. E é por isso que o Criador falou que não habita em templo feito por mãos humanas. Agora o capeta, sim, ele é limitado. Ele sim precisa de servos. Ele é limitado. O Criador, ele é onisciente e onipresente. Satanás, ele é limitado. Ele só vem se as pessoas chamarem, se as pessoas derem o direito a ele vir. Qual foi a forma que ele utilizou para entrar no reino? Através da religião. As pessoas estão dentro desses templos, buscando ao próprio capeta, dando direito de ele adentrar no reino de forma ilegal. Tudo por pura ignorância. Todo mundo que está aqui, todos nós, eu não estou tirando a minha da reta, todo mundo que está aqui foi porque fez merda no passado, porque corroborou com tudo isso. Não tem nenhum inocente aqui, meu amigo, não tem nenhum inocente aqui. Mas está na hora de tu acordar. Se tu tá aqui hoje, vivo, consciente, respirando, é porque tu tá tendo a oportunidade de mudar mais uma vez. Esses espíritos que estão aí incorporando nas pessoas dentro desses templos religiosos são espíritos que já perderam o direito à evolução. Espíritos de assassinos, de líderes religiosos que sabiam, que descobriram tudo isso e por causa da ganância de não quererem desapegar de todo esse bem material que esses seres oferecem em troca de sacrifício, morreram e viraram demônios, se tornaram demônios.